Esse livro nasceu do desejo de se contar um pouco da história do colégio por ocasião dos 50 anos de fundação, que ocorreu em 2012. Foi uma iniciativa da direção do colégio, na época a irmã Amélia, que também se dedicou a esse livro bastante, que convidou a Maria de Fátima Silveira Pavei, né, que fez também seu trabalho. E, na época, junto dos trabalhos, né, do colégio e mais de 50 anos, todas as celebrações, não foi possível publicar o livro, até porque é uma história muito longa. Então, em 2014, 2013, 2014, retomei o trabalho, irmã Nelsa, no caso, né, e com consentimento das que haviam colaborado até então. E a gente retomou e colocando, então, para completar o trabalho, ampliar e colocar em condições de ser divulgado, né? Não sendo possível terminar o trabalho na época. Mas o que importa é que está aí uma história, né? O título do livro é Colégio Cristo Rei, 50 anos educando gerações, e é uma história muito longa, de muita gente, do hoje e do ontem, né? E esse ontem, ele começa para nós, nessa história, em 1851, quando nasceu Aníbal Maria de Francia, no sul da Itália, em Messina, e que tem uma missão, né? O que a gente quer falar não é apenas a história de um colégio, né? Aqui um colégio numa cidade, mas de uma missão que se estende pelo mundo, em vários países, que atende a muita criança carente, jovens, idosos, que tem vários tipos de atendimento, apoia as comunidades eclesiais. E um dos trabalhos importantes é a educação, porque Aníbal, sendo um educador, um escritor, poeta, ele valorizava e valoriza, né, nos seus escritos muito a cultura, e ele vê a educação como um meio, né, de regeneração, de ampliação do caminho, de abertura de horizontes para o povo, a educação, né? Mas nós costumamos, na história da congregação, escrever a crônica da casa. Todas as casas escrevem, mais, menos, todas. E um dos livros principais é a história da casa da mineração, e depois a história da casa do Colégio Cristo Rei, que ela continua até hoje. A cada dia a gente escreve um pouquinho. Também do colégio, porque uma coisa é a comunidade religiosa, outra é o colégio, né? E também as histórias que estão na ata, os registros que a gente tem, e muito também o depoimento do povo. As pessoas que viveram naquela época, das irmãs que eram meninas, que eram jovens aqui, que estudaram, dos alunos, dos profissionais que estão hoje no colégio, que muitos deles foram ex-alunos, pais que têm seus filhos aqui, né, pais que estudaram, que têm os filhos, que têm os netos aqui. Então, é uma história que está documentada em livros, a maioria italianos, mas atualmente já em português, outros, né? E o depoimento das pessoas. E também aquilo que se fotografou, que se constatou, né? Então, quem escreveu, as pessoas que escreveram, se basearam em documentos e nos fatos que elas conheciam também. E a gente, de fato, está também encantada de perceber a história de Sara. O colégio foi crescendo junto. Tem muita coisa que a gente precisou ler que não sabia, e algumas a gente conseguiu jogar ali no livro para ficar como um documentário para a Sara, né? Então, esse colégio ele tem o desejo de que nós sejamos humanos, cristãos, ou mesmo de outras denominações, mas que a gente não viva apenas pensando no aqui e agora. Que essa vida é muito mais.